Alô, alô Brasil, Adrien Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse para falar sobre Schalke 040, Real Madrid 3, vitória tranquila do Real Madrid, o último amistoso de preparação para a estreia do campeonato espanhol. Real Madrid venceu aí por 3-0 com gols do Mbappé, do Huijsen e do Spi. E o José Mourinho aí fazendo os últimos ajustes para a estreia da semana que vem. No próximo sábado, o Real Madrid enfrenta o Espanhol pela segunda rodada de La Liga. Mas claro, antes de saber tudo sobre a estreia do Real Madrid, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Mas é isso, pessoal, vitória tranquila do Real Madrid nesse último teste antes da estreia. O José Mourinho colocou uma escalação aí muito próxima do que será o Real Madrid no jogo do próximo sábado. Konaté titular, junto com o Huijsen, né, que deve ser titular desse primeiro momento. Carreiras, eu acredito que seja titular no jogo de estreia por conta da parte física. O Carreiras fez uma boa pré-temporada, o Cucurella voltou agora, não tem muito ritmo. Então, para também não arriscar um jogador se esforçar muito, ter uma lesão, o Carreiras deve ser titular na semana que vem, ter um bom duelo aí na lateral direita, mas aí no meio campo ele colocou um time com muito controle, com Arda, com Bernardo, com Federico Valverde, junto de Ibrahim, Mbappé e Vinícius Júnior. Então o José Mourinho hoje escalou aquele time que será o mais próximo do que teremos do Real Madrid ao longo da pré-temporada. Foi um primeiro tempo que eu gostei muito do primeiro tempo do Real Madrid, um time que mistura a pressão alta com o bloco baixo em muitos momentos. O primeiro gol do Real Madrid nasce numa pressão alta, um vacilo do volante do Schalke 04 em uma pressão alta. O Real Madrid estava encaixadinho ali na pressão alta, o Mbappé sai na cara do gol, volta com muita fome e abre o placar. Depois disso, o Real Madrid, num lance de bola parada, faz o 2-0, logo aos 20 minutos. O Real Madrid já vencia por 2-0. E aí foi mesclando, né? Bloco baixo, bloco alto. Claro que no bloco baixo, o Real Madrid vencendo por 2-0, por exemplo, para dar velocidade ao Vini Júnior, ao Mbappé, ao próprio Brahim, quando o Diomandé tiver. Então, o José Mourinho apostando nisso. Então é o Real Madrid que vai mesclar bloco alto, bloco baixo ao longo das partidas. Eu não vejo nada muito distante disso ao longo da temporada. Mas como a gente vem alertando para vocês aqui no canal há um bom tempo, o Mourinho quer Bernardo e Arda Güler conduzindo os trabalhos no meio campo. A gente viu muitas vezes o Bernardo vindo fazer a saída de bola, né, num 3-1, com o Bernardo sendo esse homem do meio campo, podendo flutuar para um lado e para o outro, até mesmo centralizado, com o Arda Güler carimbando as bolas lá na frente. O Arda Güler até tem um pouco de vício, né? Ele prefere muitas vezes tocar no Mbappé e não escolhe a melhor opção. Em alguns momentos durante o jogo a gente percebeu que o melhor passe era no Vinícius e ele ainda assim tentava achar o Mbappé em profundidade, porque claro, na velocidade ninguém vai ganhar do Mbappé em profundidade, mas é como a gente vem alertando. Bernardo Silva e Arda Güler são os dois melhores meio-campistas do Real Madrid pensando o jogo, e o José Mourinho decidiu entregar a chave do time a esses dois jogadores. Ainda falando, né, sobre Arda e Bernardo, com a escalação de hoje, né, com o Trent, com o Konaté, o próprio Huijsen, a saída de bola do Real Madrid melhorou. Tem um lance, não sei se é no primeiro ou no segundo tempo, que o Arda Güler fica com espaço para ativar os três atacantes, porque o Arnold arrisca um passe por dentro que em outras ocasiões outros jogadores do Real Madrid não arriscava, porque não tem confiança, não tem tanta qualidade assim. Então é uma saída de bola que vem melhorando ao longo desse trabalho do José Mourinho. Obviamente que se tivesse outro zagueiro com mais qualidade na saída de bola, ou um outro volante ritmista seria ideal, mas é o Mourinho achando aí opções para melhorar a saída de bola desse Real Madrid com os jogadores que tem. Então é um elenco que tá fechado, como eu falei para vocês aqui ao longo da semana. O elenco tá fechado sim, salvo uma exceção, uma oportunidade de mercado. Aí o Real Madrid poderia colocar o Diomandé para a inscrição do Real Madrid Castilha. Ele usaria o número 26 para cima, porque é a numeração do Real Madrid Castilha, e aí chegaria um outro jogador ao elenco do Real Madrid. Sobre o Mbappé, né, primeiro amistoso dele na pré-temporada, primeiro e último amistoso dele na pré-temporada, porque semana que vem já é valendo. E ele mostra, mais uma vez, como estava na Copa do Mundo, com muita fome de gols. É o Mbappé que, com muita fome, vai marcar muitos gols. São duas temporadas no Real Madrid e as duas passando de 40 gols. Então não dá para esperar muito diferente do Mbappé nessa temporada. Claro, ele pode ter uma lesão, pode cair seu rendimento, mas eu espero o Mbappé ainda assim fazendo
muitos gols nessa temporada. Tenho ainda muitas dúvidas em relação ao Mbappé gerar jogo, né? Percebemos que muitas vezes o Mbappé tem dificuldades quando precisa chegar perto do companheiro para uma tabela, tem alguns erros técnicos um pouco bizarros, mas é o Mbappé que ia dando uma assistência no primeiro tempo, acho que foi pro Huijsen, para algum jogador no cruzamento que ele deu, pro Huijsen, né? Era o segundo gol do Huijsen, mas assim, é o Mbappé que tem tudo para ajudar o José Mourinho conseguir encaixar o Mbappé com o Vini Júnior, com o Jude Bellingham, tem tudo para dar muito certo nessa temporada. Falando do Huijsen, né? A bola aérea do Real Madrid parece que vai funcionar muito bem nessa temporada. Com 20 minutos o Huijsen marcou o segundo gol do clube na partida contra o Schalke. Depois disso teve outra chance. Também tem o Carlos Espí, que pode ser uma alternativa muito boa. É um cara muito bom na bola aérea, um atacante de mais de 1,90 m. Então, os escanteios ali pro Huijsen, pro Konaté, pro Tchouaméni, e quando o Espí estiver em campo, pode ser uma arma muito importante do Real Madrid. A gente tem visto como a bola parada tem sido importante no futebol mundial nas últimas 2 temporadas no mínimo. Então, é um Real Madrid que contratou algumas peças pensando nisso, então a bola aérea do Real Madrid que pode ser muito forte ao longo da temporada. Sobre o Vinícius Júnior, vi muita gente criticando no Twitter, porque a forma física do Vini Júnior tá muito abaixo. O Vinícius Júnior voltou bem parrudinho, né? Durante a pré-temporada, eu cheguei a ler que ele voltou 4 quilos mais pesado. Eu entendo os jogadores que preferem chutar o balde nas férias, né? Ter as férias mais tranquilas, descansar a mente, comer aquilo que ele não come durante a temporada. Mas claro, fisicamente ele vai melhorar, a gente já percebe uma melhora em relação ao último jogo do Vini Júnior. Então, claro, tá um pouco parrudinho, parece ter perdido um pouco de explosão, mas eu acredito que ao longo da temporada ele vai melhorar fisicamente. A gente viu como na temporada passada ele também demorou um pouco a engrenar. E ele é um jogador curioso, né? Há jogadores que se machucam, por exemplo, voltam de férias, que demora a pegar a engrenagem. E o Vinícius Júnior está assim nessa temporada. Outros jogadores que estão mal fisicamente ainda é o Cucurella, o Diomandé e o Jude Bellingham, né? Que voltaram recentemente. O Cucurella e o Diomandé começaram a treinar no final da semana passada. O Jude Bellingham voltou quarta-feira. Então alguns jogadores têm aí uma semaninha para estar apto, para estar bem fisicamente para a estreia contra o Espanhol em La Liga. O Espanhol venceu, acabou de vencer 3-0 pelo Campeonato Espanhol. Então é um Real Madrid que tem uma semaninha. Aí o José Mourinho já falou, né, que conseguiu observar tudo aquilo que queria observar, que o time tá ganhando forma física, porque fisicamente é um time que vai melhorar muito ainda. Sobre o José Mourinho, né, deu entrevista ali pós o jogo, comentou sobre como o time tem melhorado, que é assim mesmo. Todo mundo chegou agora, né? Esse foi o primeiro amistoso com todo mundo à disposição. Então é um time que vai se tornando time agora. A partir de agora o Real Madrid tá nesse caminho de se tornar um time mesmo. A gente vai lembrar das 2 últimas temporadas, como o Real Madrid parecia que o coletivo não era forte, que não tinha sinergia entre o grupo. E é isso que o José Mourinho tá tentando construir. Então tô bem animado, para ser sincero, para ver como vai ser esse Real Madrid. Não tô com as expectativas altas por conta dos últimos trabalhos do José Mourinho, por conta desse vestiário também que parece que, no mínimo desagrado, toma outro rumo. Mas assim, eu tô bem animado para saber como vai ser, sabe? Ansioso para saber como vai ser. A temporada começa semana que vem e claro, a gente espera que dê muito certo. Mas eu não tenho muitas dúvidas sobre se vai dar tão certo assim como o Florentino Pérez imaginou, por exemplo. O Carlos Espí, que é reforço, né, que nessa pré-temporada já mostrou suas credenciais, foram 3 amistosos, marcou 2 gols, mostra qualidades para ter minutos ao longo da temporada, em diferentes contextos. Contra o time mais fechadinho, o Mourinho pode mudar a composição do ataque para colocar o Carlos Espí. E sabemos que o José Mourinho é esse treinador que se adapta ao adversário. Então o Espí mostrou aquilo que ele poderia mostrar. Um camisa 9 de área, um cara que faz muito bem o pivô, pode atacar as costas da defesa, porque ele também não é tão lento assim. Então é um Carlos Espí que mostrou suas credenciais, deve ter minutos na temporada, né? Briga ali diretamente com o Endrick para ser um reserva imediato. Então
teremos boas opções do Real Madrid ao longo da temporada. No lado direito, hoje jogou o Trent, no outro jogo jogou o Dumfries. Vai ser uma briga legal. Na lateral direita, são jogadores totalmente de características diferentes. O Haaland é um cara mais construtor, o Dumfries é um cara mais de chegada, um cara mais ofensivo. O Haaland também é ofensivo, mas é um cara muito mais construtor. A gente tem visto o Mourinho usar o Haaland na base da jogada, fazendo a saída de bola, até mesmo indo para o meio campo. Então, são boas opções que o Real Madrid tem no meio, na lateral direita, até mesmo podendo atuar no meio campo, como é o caso do Haaland. Mas é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, o elenco do Real Madrid está fechado. Se tiver uma oportunidade de mercado, acredito que o Real Madrid vá tentar. A janela só fecha ali no comecinho de setembro, no primeiro dia de setembro a janela fecha. Mas é isso, o Real Madrid vai começar a temporada de La Liga com esse elenco, com esses jogadores que estão aí voltando das férias, melhorando fisicamente. Mas é isso, a pré-temporada do Real Madrid está encerrada. O clube teve 3 vitórias e 1 empate. Eu quero que vocês deixem aqui no canal o que vocês acharam da pré-temporada do Real Madrid, se estão ansiosos. Ao longo do dia, amanhã eu vou soltar vídeos também de olho no Barcelona, né? O Barcelona venceu o amistoso contra o Basel, vai anunciar o Rodri nos próximos dias, então já deixo a deixa aqui para vocês aqui no canal de que ao longo dos próximos dias vai ter muito conteúdo sobre Real Madrid, sobre Barcelona, sobre La Liga aqui no canal para vocês. É isso, pessoal, se inscreve aqui no canal, valeu e até a próxima!